Prezados ouvintes, companheiro de ideal, desejo a todos muita paz, fé e esperança em nossa caminhada. Nas bem-aventuranças, Jesus nos ensinou: bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Portanto, o dever do cristão é desejar o bem para toda a humanidade. Oremos, portanto, por todos aqueles que sofrem nos lares, nos hospitais, nas prisões, enfim, pela paz mundial. Que Jesus nos ampara e nos ilumina, nos fortaleça e abençoa todas as famílias do nosso país. Agora, vamos ficar com a palestra Nada Acontece por Acaso, explanada pela Isabel Salomão, pela Casa do Caminho.
Precisamos nos lembrar sempre de que Jesus, quando voltou à pátria espiritual, Ele deixou a esperança. Eu vou a meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Consolador, para que Ele fique convosco por todos os séculos dos séculos. Entendemos então, à luz das explicações claras, lógicas, da doutrina espírita, que Jesus jamais voltará em corpo. Ele nunca nos deixou e jamais nos deixará, estará sempre com a humanidade em espírito, na verdade de Deus. Ele estará sempre como o Espírito, trabalhando pela divulgação das verdades de Deus, que Ele trouxe desde a manjedoura. Jesus não voltará em corpo. Jesus não tem mais necessidade de passar pelo mundo, porque Ele deixou nas almas sensatas a sua mensagem, a mensagem de Deus. Agora é a vez da doutrina dos Espíritos. São os Espíritos que formam o Consolador por Jesus anunciado. Em todos os campos, em todos os lugares, em todos os corações, em todos os lares, existe um mensageiro do Cristo, para despertar a cada um e a coletividade para os seus deveres com as leis de Deus, das quais ninguém fugirá. Todos nós temos que nos encontrar com as leis de Deus, vivenciá-las com amor, com respeito, com os próprios esforços, sem nenhum poderes do mundo, mas com os próprios esforços que o homem vai conquistar através das reencarnações e, quem sabe, pelas dores, pelas lágrimas, pelos sofrimentos, se não buscar este sofrimento pelo amor. Então, o amor é a força poderosa que vai estimular e vai impulsionar a humanidade à perfeição. Não tem outro caminho. Fora isto, é o que nós estamos vendo. Dores, sofrimentos, desencantos, abusos, intrigas, maledicência, até o sofrimento do corpo físico que está nos fazendo sofrer tanto em tomar conhecimento pelos canais de comunicação. E nós, às vezes, perdemos o sono pensando no sofrimento dos nossos irmãos de caminhada. E entendemos, à luz da doutrina espírita, que nada acontece por acaso. Aquela criatura que está sofrendo os açoites da maldade, da irresponsabilidade, da impunição, são espíritos presos num passado distante, como acabamos de ouvir, talvez nem tão distante, pelos seus próprios erros, pelos abusos da autoridade, abusos do poder, abusos da inteligência mal administrada. Então, essas almas estão por aí, resgatando aquele passado delituoso, com o próprio sofrimento, com as dores físicas, morais, sociais, familiares. Então, o espírita entende, ora e pede a Deus por todos e para si mesmo. Mas quem não é espírita não entende, ou vem a revolta, ou se acostuma também a fazer mal, acostuma a buscar recursos materiais, agredindo os direitos dos semelhantes, tirando a liberdade das famílias de ir e vir, de buscarem o pão de cada dia, com o equilíbrio, com respeito ao trabalho. Aqui é uma bênção de Deus, nós reconhecemos. Então, estamos vivendo um mundo de provação, um mundo de resgate, onde a humanidade está distanciada de Deus e do amor que nasceu na manjedoura. Sem esta compreensão, a dor vai continuar. E nós que somos beneficiados da última hora, nós que já entendemos o porquê de tudo isso e sabemos da bondade, da misericórdia de Deus, compreendemos a sua justiça, mas compreendemos o seu amor pelos seus filhos. Mas nós temos que nos corrigir para chegarmos a Deus um dia, para voltarmos ao Pai com a bagagem de luz, com a bagagem de moral, de respeito às leis, de respeito ao nosso próximo. É muito forte esse desrespeito ao nosso semelhante. É uma agressão que marca não só no ser humano, mas no mundo dos espíritos que velam pela humanidade, que faz tudo para que a humanidade acerte o seu caminho para a ascensão espiritual.
e os homens estão descuidados. Os chamados homens das leis estão plenamente desligados das leis de Deus, porque se a humanidade buscasse os recursos e as orientações necessárias no Código Divino, não era preciso tantas leis feitas por homens que não as respeitam. Não havia necessidade de tanta lei feita pelo homem que falha, que erra, que é altamente falível, embora ele seja capaz de aprender e de progredir, ele está preso ao mundo e às leis falíveis do mundo, feitas pelo próprio homem, que não a respeitam. E nós temos as leis de Deus ao nosso alcance, e a primeira coisa é amai-vos uns aos outros. Onde ficou esta lei? Onde as religiões tradicionais enterraram esta lei maravilhosa de Deus que abençoa, que protege, que ampara, que pacifica a humanidade? O que as religiões fizeram disto e o que as religiões estão fazendo desta mensagem? Eles substituíram a mensagem de amor ao próximo, de trabalho digno, de respeito à vida, por qualquer coisa material, social, cultural dos nossos dias, que não vão ser amanhã as verdades necessárias ao nosso progresso. Só as leis de Deus são eternas. Estas não serão modificadas, porque elas estão no coração, na alma, que é criada por Deus, que somos todos nós, toda a humanidade. Essas leis divinas estão na chancela da criação, na alma, no espírito, no sentimento, na emoção do ser humano. Esta mensagem o mundo jamais destruirá. Que sinta quem tem sensibilidade, que veja o Cristo e receba dele as suas bênçãos, quem para ele voltarem os seus ideais, as suas opções. Ninguém está desamparado. E nós temos que olhar, observar, orar, pedir a Deus, acalmar o coração pela certeza que temos da bondade de Deus e no amparo dos mensageiros espirituais, que se farão sempre em favor do nosso Brasil. O Brasil é a pátria do Evangelho, por isto tem que separar o joio do trigo. E essa separação dói. Toda separação dói, mas há necessidade que ela se faça. O Brasil é o celeiro do mundo. O brasileiro tem que produzir na seara do amor, da solidariedade, da vida reta, da vida digna, sem medo de passar fome, sem medo de sofrer o frio da indiferença, mas compreender que Jesus nos agasalha em seu peito amigo. O Cristo nos abraça a todos. Eu não decepcionarei quem em mim confiar. Jesus não decepciona quem nele confia. E é preciso mais esta confiança. Para isto, como ouvimos da nossa irmã, precisamos estudar doutrina espírita, estarmos presentes no centro espírita. É o único templo de oração que se ocupa com o progresso do ser humano para Deus. Tudo mais Deus nos dá por acréscimo da divina misericórdia, mas este esforço é seu. Amor e dignidade em suas atitudes é a mensagem que você vai mandar para Deus. Tudo mais Ele lhe dará. Sem tanto sacrifício, não há necessidade de sacrifício para sermos felizes. Há necessidade do amor e da dignidade. Isto é coisa nossa, é coisa íntima que não vem de fora, mas é de dentro para fora. Tudo mais vem de Deus para os seus filhos. Confiemos na mensagem de Jesus e trabalhemos no bem, corrigindo os nossos defeitos com um trabalho de amor, de solidariedade, de seriedade nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, para que o nosso próximo possa nos seguir e se encontrar com a verdade de Deus, que nasceu na manjedoura e no Gólgota orou pela humanidade. Perdoai-lhes, Pai, ainda não sabem o que fazem, mas 2006 anos já se foram. Hoje nós sabemos o que devemos fazer e o que não devemos fazer, para não perdermos os talentos que nós já conquistamos,
para não perdermos a bênção desta existência, que é uma nova e grandiosa chance para a nossa evolução. Esta chance é decisiva. Ou continuaremos progredindo, ou voltaremos para planos inferiores, porque o planeta dirigido pelo Cristo precisa progredir. Precisa de ser o planeta de regeneração. Não são os inconsequentes do mundo, os materialistas e os maldosos, que vão tirar o Brasil da sua caminhada de celeiro do mundo, de pátria do Evangelho. Infelizmente, o progresso quase sempre acontece pela dor, não só para as criaturas individuais, mas para o país, para a nação e para o planeta. Nós temos que nos ajustar à mensagem de Jesus, que é a maior e mais bela, mais sublime e pura mensagem de Deus que a humanidade conheceu. É Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Vamos por aí, e o Cristo estará conosco, advogando a nossa causa e medicando corpo e alma. Que assim seja, graças a Deus. E caminhando para o final, vamos terminar com a prece da Dona Romana e já agradecendo a presença de todos vocês que ouviram a nossa reunião. Que Deus ilumine a sua semana, todos os momentos da sua vida. Muito obrigado à espiritualidade por compartilhar conosco mais um momento de vários aprendizados, caminhando de pouquinho em pouquinho ao que Jesus nos ensinou. Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Vamos fazer uma prece, Pai Nosso, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Monsenhor Horta. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feita da luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sofrimentos cristãos, a amar nossos irmãos e vir de longe do bem. Com a proteção de Jesus, livre nossa alma do erro, sob o mundo de desterro, distante de vossa luz. E a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor, assim seja. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre faz.